Pessoal, tá vendo esse celular? Quase 7 mil reais, mas já foi feito mais de 100 mil reais com ele. Só que tem muita gente que compra e tá pagando a prestação de um telefone desse. Não faz isso, gente. Faz dinheiro hoje com o celular e com a internet, com conhecimento, sem qualquer tipo de golpe ou falcatrua, mas com métodos e com muito estudo. E para isso, o meu amigo e patriota Bruno Neri, com o QR Code aí na tela, tu vai apontar tua câmera do celular e vai falar diretamente no WhatsApp com ele, ou no primeiro link fixado aqui na descrição e nos comentários, ele vai te ajudar, mas corre, são vagas limitadas. Segue com o vídeo porque tá fenomenal. Finalmente, o deputado Nicolás Ferreira vai se posicionar sobre quem ele vai apoiar a Prefeitura de São Paulo. Pessoal, o vídeo de hoje ele é extremamente importante, eu sei, pode chocar algumas pessoas o conteúdo que eu vou trazer aqui de ambas as frentes, tanto em favor do Pablo Marçal quanto contra, mas eu preciso abrir os olhos de vocês de ambos os lados. Também tem notícias muito importantes que diz respeito aos filhos do ex-presidente Bolsonaro, inclusive do próprio Bolsonaro. A gente vai ter que ver tudo isso juntos agora. Vai ter general importante do Exército alfinetando o governo Lula e que, olha, não pegou nada bem. Vocês vão ter que me comentar aqui embaixo o que esse general precisa fazer a partir de hoje. Além do que, a gente vai trazer aqui também outras informações que dão conta pelo jornalista Paulo Figueiredo, que o Pablo Marçal, ele é uma pessoa na frente das câmeras, mas no bastidor ele é outra. Bom, vamos tentar entender essa treta que quem só tem a comemorar com isso é a esquerda. Pessoal, já em tela, a gente precisa conferir aqui a publicação de Paulo Figueiredo, que fez um recorte ontem de uma live que foi publicada por Pablo Marçal em suas redes sociais, e é muito importante, eu vou trazer alguns trechos para vocês aqui, aonde o Paulo Figueiredo diz o seguinte: rapaz, conseguimos que o Pablo Marçal finalmente falasse do Alexandre de Moraes e ainda endossasse a candidatura do meu amigo Adriles Jorge, que fez o Paulo Figueiredo Show de ontem comigo, comentando a arregada. Que sucesso! Tá certo, foi mais uma alfinetada aí do Paulo Figueiredo no Pablo Marçal, né, dizendo que inclusive o Pablo Marçal aí acabou apoiando o Adriles Jorge, que para quem não sabe é um comentarista que tá seguidamente aí em canais de direita, né, fazendo, né, comentários aí justamente contra Alexandre de Moraes, e olha o que o Pablo Marçal falou nesse caso. Estão perguntando do Moraes. O Moraes, né, pelo que ele fez, precisa ser investigado urgente e que tenha homens no parlamento, principalmente o Pacheco, para tomar decisão e ouvir a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem para isso. Esse Pacheco não passa muito longe disso. Tamo junto. Ó, Adriles aí, você ganha, meu irmão, para vereador. Bom, e o que acontece, pessoal, é que essa treta aí com o Paulo Figueiredo e alguns dos filhos aí do ex-presidente Bolsonaro, ela realmente está indo longe demais. E o próprio Adriles comentou então sobre esse post do Pablo Marçal, aonde ele endossou a sua candidatura. Óbvio que o Adriles, né, aproveitou esse momento também para, né, chamar a atenção dos paulistas de que ele é um candidato a vereador. Vamos ouvir um pouquinho do que o Adriles falou. Como vocês viram, Pablo Marçal fez a gentileza e a extrema generosidade de apoiar e endossar a minha candidatura à vereança aqui em São Paulo e fez aquilo que eu aconselhei: sair exatamente do muro e criticar incisiva e acerbamente a ditatoga de Alexandre de Moraes e responsabilizar não só o Pacheco, como todos os omissos do Senado e do país que se calam diante da ditadura de Alexandre de Moraes. Com isso, tem exatamente o meu apreço um homem que quer estabelecer na cidade de São Paulo um princípio de liberdade e, para além de esquerda e direita, estabelecer uma política para o alto, para a ascensão de jovens, para a ascensão de cidadãos, para a ascensão econômica, intelectual, moral e trabalhista que se espelham no modelo exatamente de empreendedorismo que Marçal construiu para sua vida. Bom, e vocês acham que essa confusão toda ela para por aí? Não, ela tá dando muito pano pra manga. Acontece que ontem eu trouxe aqui um vídeo em que o Marçal estava saindo de um evento e inclusive citou que a culpa de toda essa confusão aí em relação a post que o presidente comentou falando sobre nós, não sei se vocês lembram, e o Marçal, né, teve que fazer um post lá respondendo pro Jair Bolsonaro. Acabou que ele comentou que quem fez aquele post, na verdade, foi Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, que, nas palavras de Marçal, tem um problema justamente com o Pablo, porque o Carlos Bolsonaro, ele tem ciúme do pai. Pois é,
Carlos Bolsonaro, que inclusive já entrou uma polêmica anterior, para quem não lembra aí, quando o Nicolas postou uma foto com o Bolsonaro segurando a filha dele, o Carlos comentou embaixo, ficou um post meio estranho, inclusive, onde o Carlos comenta, né, do tipo, com a minha filha não tira foto, né? E aí todo mundo ficou pegando no pé dele, como assim? Tá com ciúme do teu pai, com o Nicolas? Enfim, já é uma situação em que o Carlos Bolsonaro, então, já tinha, de alguma forma, demonstrado aí essa questão aí e que agora é explorada aí por Pablo Marçal, justamente falando que o Carlos Bolsonaro foi o responsável, inclusive, pela perda da eleição em 2022 de Jair Bolsonaro. Bom, é uma treta, é uma confusão, tem todo o depoimento do Pablo no meu vídeo anterior, mas que agora o Pablo, no final da noite de ontem, inclusive, ele fez essa live e comentou esse trecho aqui, e assistam comigo. Encerrar essa live com 25 mil pessoas aqui, falar que vocês são amados. Por favor, façam o que precisa ser feito. Ajuda a gente. Em relação ao acontecimento de hoje com o Bolsonaro, né, foi o Carlos Bolsonaro que falou que respondeu no lugar do presidente. Ele tem um problema pessoal comigo, ele tem ciúme de homem perto do pai dele. Infelizmente, eu sempre poupei ele, mas agora não vai dar, não. Quanto ao presidente, ele vai voltar a ser presidente. E vai ter o Tarcisão aí de governo e vai ter o Marçalzeira na prefeitura e vai ser a tríplice coroa em 2026. Pessoal, antes da gente voltar para essa treta aí entre Pablo e a família Bolsonaro, pelo menos filhos do Bolsonaro, não é mesmo? A gente precisa falar sobre esse assunto aqui que é extremamente importante e que, olha, começou a ser comentado inclusive pela Globo. Pessoal, em evento com o Lula, comandante do Exército alfineta sobre corte de orçamento militar. Quem aí lembra deste general comandante aqui, né, o Tomás Paiva? Quem aí lembra dele? Comenta aqui embaixo pra mim. Pois bem, em um evento do Dia do Soldado, gente, eu vou ler aqui pra vocês, né, que foi nessa quinta-feira, dia 22, em Brasília, ele contou com a presença, então, dos militares, autoridades governamentais e ministros do STF, como Barroso, Moraes e o Gilmar Mendes. E durante a cerimônia, o comandante do Exército, Tomás Paiva, proferiu uma ordem do dia alusiva à data. Só que no discurso dele, gente, o que não pegou bem foi isso aqui, ó. Ele ressaltou as contribuições das Forças Armadas em diversas frentes e aí ele fez essa cobrança pro Lula, alfinetando sobre restrições orçamentárias que estão sendo enfrentadas pela corporação. Essa transmissão ela não foi feita nos canais oficiais do governo e foi, na verdade, retransmitido esses trechos aí pela Globo, pelo G1. Olha o que ele falou, então, no seu pronunciamento. Esse espírito perseverante e de doação integral à carreira é mantido incólume, mesmo sob os efeitos das restrições orçamentárias que atingem a todos. E aí, mais adiante, ele voltou a sublinhar o seguinte: apesar das limitações financeiras, o Exército não tem negligenciado a necessidade de modernização dos equipamentos militares. Ele mencionou, por exemplo, então, a aquisição de helicópteros blindados e mísseis. E ele também enfatizou, é claro, em vários trechos, o compromisso do Exército com as suas funções constitucionais. Esses são os soldados que o país quer, cidadãos brasileiros comprometidos com as leis e defensores da nossa Constituição. Apesar de que essas cobranças orçamentárias e cortes que foram feitos foram então de tabela, né, cobrado do Lula ao vivo. Agora, olhem essa informação, pessoal. No Brasil, 213 candidatos à prefeitura vão precisar apenas de um voto para se eleger. Como assim, gente? Olha só isso aí. Caso o prefeito tenha um voto, o voto dele mesmo, ele já está eleito. Vamos entender essa história, gente. 213 é muito candidato. Em casos de cidades com candidatura única, basta que alguém a escolha para que ela vença. E aí, segue o trecho da matéria para a gente entender de qual partido, quem são, quais as cidades, ou quais estados, pelo menos, né? E aqui fala o seguinte, ó, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, 213 cidades do Brasil terão apenas
um candidato à prefeitura nas eleições municipais de 2024. Na prática, isso significa que as pessoas que almejam o cargo público precisam de apenas um voto. Tais municípios, então, têm uma média de 7 mil habitantes. Desse total, 149 são candidaturas simples à reeleição, ou seja, o atual prefeito também é o único candidato. Renovação zero, né, gente? Já em outras 64 cidades, a renovação é certa com este provável único voto. É permitido que o candidato vote nele mesmo. Gente, eu fico me pensando aqui, me perguntando, não tem ninguém para competir? Ou será que seria engolido? Bom, comentem para mim aqui embaixo. Mesmo com apenas um candidato, as eleições ocorrerão normalmente. Se o prefeito não receber nenhum voto, novas eleições serão convocadas. E até lá, a cidade será governada pelo presidente da Câmara Municipal. E aqui eu vou trazer um pouquinho da distribuição, aonde ficam essas cidades, ou melhor, em quais estados ficam. E aqui a gente tem o seguinte, ó, as cidades então que têm candidatos a prefeitos sem oponentes são 36 em Minas Gerais, 26 no Rio Grande do Sul, são as duas com mais. E o PSD lidera com 32 prefeitos em posição segura, seguida pelo MDB com 29, ou seja, 32 prefeitos a mais para o PSD e 29 para o MDB. Já o partido aí, né, do ex-presidente Bolsonaro, que é o PL, ele conta com 8 candidatos e o PT do Lula conta com 4. Bom, gente, olha, eu nem tenho nem o que comentar nesse caso, eu quero saber a opinião de vocês. Agora, voltando pro caso Pablo Marçal aí, família Bolsonaro, é inevitável que a gente traga aqui mais informações atualizadas. Isso porque ontem, quando o Pablo Marçal, em entrevista na saída do evento, chamou o Carlos Bolsonaro de responsável, inclusive, pela perda das eleições do pai dele em 2022, dizendo que eles tinham uma estratégia e o filho dele com ciúme acabou barrando essa estratégia, chamou, inclusive, Carlos Bolsonaro de ciumento, de mental. Olha só como o Pablo Marçal se dirigiu ao Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro então fez um post em sua rede social há pouco tempo dizendo o seguinte: acionarei a justiça através do meu advogado Antônio Carlos devido a crimes contra minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades. Não posso deixar que tais desinformações criminosas sejam levadas adiante, prejudicando a todos, como temos visto há anos. Por fim, independente de quem vá ao segundo turno, o apoiarei desde que seja contra bolos, soldado do Lula/PT. E aí o Pablo Marçal, gente, ele respondeu ao Carlos Bolsonaro: manda o Pix que eu já te mando o dinheiro para procurar um tratamento psiquiátrico. E o Carlos Bolsonaro respondeu: opa, fala amigo, segue meu Pix. Um grande abraço e boa sorte na campanha. Pessoal, ele foi muito hateado nos comentários aqui, o pessoal chamando ele de moleque mimado, dizendo para ele largar disso, né? Dizendo que é muito mimimi e tudo mais. E no fim das contas, quem sai ganhando com isso? Boulos, Companhia Limitada, porque eu duvido que o Nunes esteja ganhando voto com toda essa treta que está acontecendo. Acontece que não para por aí. Pois é bem, Paulo Figueiredo havia postado hoje que Pablo Marçal havia o contatado para a nova entrevista. Agora, a novidade para fazer justiça. O Pablo já me procurou para remarcarmos a entrevista. Entendo que mudou de ideia após a repercussão, pois já queria marcar para ontem mesmo. Eu não podia, pois estava viajando ao encontro do senador Rick Scott para falar justamente do Brasil e Alexandre. Falei para ele sugerir uma nova data para a semana que vem, mas ainda não tive a resposta. Como eu disse, as portas para este entrevistado continuam abertas até para o Boulos, da Atena e a Tabata. Nunes já concordou e Marina Helena será entrevistada na próxima quarta às 15 horas. Pois bem, e aí a gente pensou, né, gente? Agora vai amenizar, as coisas vão voltar, né, ao seu devido lugar e vai parar com a treta. Só que não, gente. Olha só a nota de atualização do Paulo Figueiredo. Atualização ao público sobre a entrevista com Pablo Marçal. Procurei agora o Pablo diretamente para perguntar sobre o status da entrevista e sobre qual teria sido a arapuca que eu estava armando para ele, como ele disse em um vídeo recente. Respondeu com palavras doces e dizendo: obrigado por ter sido sincero comigo.
ipsis literis. Confesso que não entendi. Ora, se eu fui sincero, eu não armei o Marapuca, como ele disse. As duas coisas são incompatíveis, não? A não ser que ele tenha conscientemente mentido para o público, me denegrindo só para se justificar e tentar salvar uma narrativa. Em seguida disse para eu seguir o meu caminho e para a gente se falar no futuro, cancelando, portanto, a entrevista de novo. Infelizmente, não vai ser desta forma que eu e meu público vamos descobrir se Pablo Marçal é um fenômeno legítimo ou um picareta. Nesse sentido, uma coisa que eu vejo com imensa preocupação é que a persona, para usar o termo jundiano, que conversa comigo é totalmente diferente do que se manifesta nas redes. Isso nunca é um bom sinal. Eu gostaria que vocês vissem, mas antes ele também ativou o modo para deletar mensagens automáticas. Lá no WhatsApp tem essa função, né? Portanto, entendo que Pablo não quer que eu divulgue os prints das nossas conversas. Mesmo assim, eu tenho e vou preservá-los. Minha impressão? Pelas pesquisas positivas, ele acha que já garantiu o eleitorado que precisava e não quer correr o risco de uma entrevista comigo, onde ele já percebeu que suas técnicas são absolutamente inócuas. Em outras palavras, se ele for de fato um con-artiste, um golpista, vocês já caíram no golpe. Tomara que não seja. Do meu lado, o meu compromisso com o meu público permanece absolutamente o mesmo de sempre. A verdade, acima de tudo, doa a quem doer. Agora, pessoal, dentro desse assunto, eu sei que muitos de vocês gostariam de saber um posicionamento do Nicolas Ferreira, porque um dos bastidores é que o Nicolas não quis gravar um apoio ao Ricardo Nunes, ou melhor, a nenhum candidato. E isso, inclusive, foi feito, né, uma espécie de matéria aí no X, numa rede social aí, o antigo Twitter, e que foi, de alguma forma ou outra aí, né, tirado sarro pelo Danilo Gentili, que tomou, gente, uma lapada do Nicolas e que vocês vão ver agora. Tudo isso porque na matéria dizia, ó, tô fora dessa. Deputado Nicolas Ferreira diz que não se envolverá em disputa pela Prefeitura de São Paulo. Em relação à cidade de São Paulo, não pretendo me envolver. Que os eleitores façam a melhor escolha nesse primeiro turno. Acontece então que o Danilo Gentili comentou, né? Isentão, hahaha. Por quê? Porque o Danilo Gentili, né, que apoiava aí o voto nulo e que disse que não tinha candidato entre Lula e Bolsonaro, ele acabou, né, sendo taxado de isentão e agora ele quis dizer que o Nicolas, por não escolher, era um isentão. E olha o que o Nicolas respondeu para o Danilo Gentili. Não me confunda com o que você é. Leia a segunda parte, frouxo. Pode ficar tranquilo que não vou falar que um é igual ao outro se a esquerda for para o segundo turno. Não voto para prefeito em São Paulo, mas voto para presidente. E pode ter certeza que nunca serei covarde como você foi pedindo voto nulo. Deve doer saber que os mais jovens só passam a te conhecer porque outros responderam por você. Triste fim. E aí ele circulou o trecho em que o Nicolas fala, né, naquela entrevista que o Danilo só pegou ali a manchete dizendo que o Nicolas não se pronunciaria. Tem também uma fala do Nicolas que diz o seguinte: mas no segundo turno, quem estiver enfrentando o Boulos pode contar comigo. Isso, claro, se o Boulos for mesmo para o segundo turno, concluiu o parlamentar Nicolas Ferreira. Gente, que jantada no Danilo Gentili, gente. Olha, gente, agora vão vir dois vídeos que eu tenho certeza que vai mexer aí com os pensamentos de vocês, até porque aqui eu não tô para pedir voto para nenhum dos candidatos, eu não ganho nada com isso, mas eu tenho que mostrar para vocês o que está acontecendo de ambos os lados e a gente precisa agora ver um vídeo em que vai trazer trechos importantes do Pablo Marçal e outro vídeo, inclusive, que mostra ele, né, digamos que no momento atual, quem ele apoia e como ele apoia. Bom, vamos entender juntos agora na tela, já comigo. Bom, esse é um compilado de como o Marçal tratava antigamente aí o ex-presidente Bolsonaro. Tá certo que os dois competiram, né, gente? Os dois competiram à presidência. Então, obviamente que haveriam ataques. Aqui a minha ideia não é denegrir a imagem do Pablo Marçal, se quer fazer qualquer tipo de exposed, até porque eu vou trazer também um vídeo dele aí, né, sobre, falando bem do presidente Bolsonaro na sequência. A ideia mesmo é vocês verem tudo que já aconteceu para que a gente tome aí as melhores decisões. E, gente, tem
coisas ruins de todos os lados. Tem pessoas, todos os candidatos aí. Então, só que a gente tá vendo aí que o Pablo Marçal hoje defende realmente as ideologias aí da direita. Mas vamos ver aí o que ele já falou então. O Bolsonaro tentou ser presidente da Câmara dos Deputados, vou terminar a resposta. Ele ganhou 4 votos. O Bolsonaro não conseguia ser nem presidente da Câmara. Ficou lá 27 anos, aprovou 2 projetos. E hoje é o presidente do Brasil por um único motivo. Porque o Brasil tomou um nojo tão grande do Lula e do PT que falou assim, ó, não queremos saber de mais nada. Quem que é a pessoa que está aí? Sobrou o Bolsonaro, então põe o Bolsonaro. Só que a gente não está condenado a ficar com esses caras, então vamos retomar o emprego. Pergunta para qualquer pessoa que gosta do Bolsonaro, ele não concluiu uma única obra que ele começou. Ele não tem uma única obra dele no governo dele. Alguém vai falar, mas ele está terminando a da governo da Dilma. Não, a gente tem 20 mil obras paradas. Então, assim, ao invés de você ficar querendo combater um sistema, por que não termina 20 mil obras? Por que não acelera 100 mil projetos, né, que pode ir para a fase de execução? E uma coisa eu quero pedir, olhando na câmera aqui, Jair Messias Bolsonaro, eu quero te pedir, alguém que de verdade acredita que vai estar sentado na cadeira de presidente da República, e no caso não vai ser você, mas alguém que acredita que vai estar lá, eu queria que você entregasse o governo federal com a inflação do jeito que você pegou. Que a lambança que você fez vai prejudicar milhões de pessoas. Esse é o pedido que eu faço, já que você não veio aqui na... Quando você percebe, você perguntou sobre a ideologia. Eu falei aqui na entrevista que a minha ideologia é a liberdade. Então eu não quero saber de puxar sardinha para lado nenhum, eu quero a liberdade. Quando você tem liberdade, não tem lei superior a isso. Liberdade é tudo. Tá? Agora, quando você fala que eu estou contra o esquerdismo, eu vou te dar um relato. Todo mundo que é anti alguma coisa não edifica nada. Eu não sou anti ninguém. Eu estou aqui porque eu percebi que o Brasil tem esquerda e tem a direita. E aí a pessoa, quando está na direita, ela tem que espelhar o comportamento disso aqui. Ó. Eu vou mostrar um sinal aqui, vocês vão reconhecer. Se vocês quiserem falar. Esse sinal aqui hoje é de qual presidente? Vocês sabem, não sabem? O sinal para mim é de ladrão. De Lula. Isso. E esse sinal é de quem? Da arminha do Bolsonaro. É o mesmo sinal, pra vocês entenderem. Eles são farinha do mesmo saco. Você pega esse cara aqui, ele é fã de Fidel Castro. Esse daqui é do Carlos Brilhante Ustra. Então eles são populistas, os dois. Os dois gostam de... Gente, são palavras fortes, mas aí quem não foi, né, apoiador de algo errado e depois mudou de opinião? Na política tem vários. E a gente sabe que depois, no final aí da campanha de 2022, Pablo Marçal esteve com o ex-presidente Bolsonaro e gravou, inclusive, vários vídeos, os dois juntos e tudo mais. Inclusive, há pouco tempo atrás, os dois estiveram juntos, teve medalha ali com os dois. E o Pablo Marçal postou esse vídeo em suas redes sociais, né, hoje justamente nessa linha de que ele realmente apoiou, né, o ex-presidente Bolsonaro, e ele inclusive o apoia ainda, e dizendo que ele vai ser presidente em 2026. Então vamos acompanhar juntos. Quero te falar algo, Bolsonaro. Esse vídeo aqui eu postei, olha aqui a data, 31 de dezembro de 2022. Deu 56 mil comentários, 4 milhões de visualizações. E no vídeo eu falo, assiste aí, você vai assistir ele agora? Eu falo no vídeo que em 208 semanas a gente pegaria de volta essa faixa de presidente. E nós vamos pegar, Bolsonaro. Eu acredito que você vai conseguir fazer isso de volta. E não é mais 208 semanas. Não são mais 208 semanas. São 104 semanas a partir do final desse ano agora. Tá chegando. Eu continuo firme com você. Por mais que tem pessoas que tentam nos desconectar, entendo que você deu sua palavra pro Nunes. Não te cobrei isso de forma nenhuma. Você é um cara de palavra. E eu sei que a gente vai fazer junto. A direita, ela não tem dono. A liberdade não tem dono, mas você representa um marco, você que levantou essa bola da direita no país, e a gente nunca vai esquecer disso. A gente não vai baixar a cabeça para comunista, não vamos fazer o que o Valdemar Costa Neto quer, mas eu quero que você saiba que os nossos princípios, fundamentos são os mesmos, e a gente vai levar esse país para o mesmo lugar. E que se levante 1000 Bolsonaros, 1000 Nicolas, 1000 Pablos Marçal, que se levante vários. Esse movimento não é de uma pessoa, de um grupo. Esse é o movimento do brasileiro. Assista o vídeo aí, um beijo no seu coração e tamo junto. Pelo Brasil, por São Paulo, até depois do fim. Ninguém nunca compreendeu a sua paixão em defender essa nação. Foi um sacrifício. Uma falha do sistema. Mas quem conhece você de perto sabe o coração que você tem. O coração ensinável, a simplicidade. Como foi bom ver uma falha do sistema, chamada Bolsonaro, governando esse país. Esse Brasil tem jeito. Um homem simples, que estava pronto para levar o Brasil para o próximo nível. Quero te falar algo, Bolsonaro. Você marcou a história desse país.
Muitas pessoas não te compreenderam, mas você, com simplicidade, mostrou um verdadeiro patriotismo. Você mostrou que o cargo de presidente pode ser ocupado por pessoas simples. E não é o fim. Daqui 208 semanas, nós vamos pegar essa faixa de volta. Obrigado, porque nunca os brasileiros tiveram um patriotismo como esse. Você marcou a história do Brasil. Você deixa de ser um mito e vira uma lenda. Bom, tá aí, pessoal. Falei pra vocês que seria um vídeo extremamente importante e eu mostrei praticamente aí os dois lados da moeda. E agora eu quero a opinião de vocês, gente. Olha, eu continuo achando ainda que o Pablo Marçal e a Marina Helena seriam as minhas duas opções, assim, né, que, né, para a Prefeitura de São Paulo seriam as melhores. Mas isso na minha opinião. E eu quero saber a de vocês, comentando muito aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque sim, logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal, mas só vai estar inscrito, né? Só vai receber, aliás, se tu tiver inscrito com o sininho ativado. Deixa o like, é importante. Gostou do nosso conteúdo? Deixa um like, deixa um joinha. O YouTube vai te recomendar novos vídeos nossos. Eu vou ficando por aqui então, gente. Até o nosso próximo vídeo no canal Debate em Foco.